Uma substância pura pode se apresentar em três estados de agregação: sólido, líquido e gasoso, de acordo com a teoria clássica. Com relação às mudanças de fase, a pressão constante de uma determinada substância pura, podemos afirmar que, alternativa A, o calor latente de fusão é trocado quando a substância tem a sua temperatura diminuída. Espera aí. Quando nós temos latente, a pressão constante, nós temos uma transformação isotérmica. Como assim, professor? Você tem aqui o estado sólido. Se você for ver como é que vai evoluindo a temperatura do nosso objeto em função da quantidade de calor que vai fornecendo, a gente vê que a água, por exemplo, a menos 20 graus Celsius, ela é um sólido. Se fornece calor, ela esquenta. Chegando ali à temperatura de 0 graus Celsius ao nível do mar, você continua fornecendo calor, mas a temperatura é mantida constante durante o processo de fusão. Só depois de derreter tudo é que ele se aquece como líquido. Chegou à temperatura de 100 graus Celsius, a gente vai verificar a ebulição. E durante a ebulição, a gente vai ter de novo a temperatura constante. Então, o A aqui, ó, temperatura diminuída? Não. B. O calor latente de vaporização é trocado quando a substância tem sua temperatura. Nada de mudança de temperatura. Latente significa escondido. Escondido de quem? Do termômetro. C. O calor específico da substância no estado líquido e o calor específico da substância no estado de vapor são iguais? Não. Pode ser que seja. É uma boa hipótese, mas não necessariamente. A gente tem diversos valores de calores específicos, até mesmo para o estado de vapor. Você tem as transformações a volume constante e a pressão constante com calores específicos diferentes, né, no estado gasoso. D. A capacidade térmica da substância no estado sólido e a capacidade térmica da substância no estado líquido são iguais. Bom, a capacidade térmica não é uma propriedade da substância, mas do corpo. Quando se fala da substância, se fala de calor específico. E de elefante. A razão entre o calor trocado e a variação da temperatura durante o aquecimento, no estado sólido, depende da massa. Vamos ver. Quando a gente tem a quantidade de calor durante o estado sólido, num processo de aquecimento, de variação de temperatura, é um processo sensível. Vale Q é igual a mc delta T. Aí ele está falando aqui de uma razão. A razão entre o calor trocado, Q, e a variação da temperatura, delta T, excelente. Q dividido por delta T vai ser igual a mc. Ou seja, depende da massa da substância, sim. Quanto maior a massa da substância, maior a razão Q sobre delta T. Então, E de elefante.